Então agora a gente vai passar a ver a questão de como que a gente calcula o tamanho das células, como que elas serão construídas dentro do aterro sanitário, tá? Então a gente tem que executar muito bem as células, como já foi falado, para que ela ofereça segurança para as pessoas que vão frequentar o aterro sanitário, para o meio ambiente, obviamente, né? Para os funcionários e mesmo que depois que o aterro seja desativado, que ele continue oferecendo condições de segurança, tá? Então tudo isso é calculado, tudo isso é dimensionado para que a gente tenha a maior precisão possível e que nenhuma eventualidade venha a acontecer, tá? Bom, alturas muito excessivas, né, não são interessantes porque elas prejudicam a subida do trator, né, porque dificulta a compactação, né, e também alturas muito elevadas oferecem risco tanto para o operador quanto para o operador do trator, né, quanto para os funcionários do local. Né? Então, em caso de chuva, a gente tem trânsito de veículos pesados que podem atolar, deslizamentos que podem acontecer. Então, a gente tem uma proporção razoável, né? E a gente tem uma padronização desses cálculos, então. Geralmente, a altura máxima pode variar entre 2 a 6 metros, ok? Porém, tanto a altura quanto as dimensões são definidas por cálculos padronizados, ok? Alturas acima disso, assim, a gente costuma dividir em duas frentes de trabalho. Então, dependendo da quantidade de resíduos, se a gente for calcular e der uma célula muito alta, maior do que 5 metros geralmente de altura, a gente divide em duas frentes de trabalho com metade do tamanho aproximadamente, tá? Bom, então a gente vai começar entendendo que a gente chama a frente de trabalho, né, pela letrinha B, ok? Então, sempre que eu me referir à letra B, estou me referindo à frente de trabalho, essas dimensões aqui, ó, tá? A profundidade eu chamo pela letra L, e tanto L quanto B têm o mesmo tamanho, tá? Então, se minha frente de trabalho tiver 6 metros de comprimento, a profundidade do meu aterro também vai ter 6 metros de comprimento, ok? E a altura, então, eu chamo de H, do inglês height, ok? E existe uma proporção, né, de 3 unidades horizontais para uma vertical. Então, uma profundidade, uma frente de trabalho, né, com 3 metros, vai me resultar numa altura de 1 metro da minha célula. Né? Essa proporção de 3 para 1 tem que ser respeitada na maioria das vezes. E se eu estiver muito inseguro por causa do terreno, essa proporção pode ser até maior, de 4 para 1, por exemplo, 3,5 para 1, tá bom? Bom, então a gente vai determinar as dimensões das células a partir do volume de resíduos que vai ser aterrado. Então a primeira coisa interessante é saber qual que é o volume de resíduos que eu vou aterrar diariamente em metros cúbicos, né? E a altura, então, é o primeiro parâmetro que eu calculo. A altura é o volume dividido por proporção ao quadrado elevado a 1/3, ou a mesma fórmula, né? A altura é a raiz cúbica de volume dividido pela proporção ao quadrado, tá bom? Tanto faz você usar um quanto você usar outro, né? Se você gosta mais de usar raiz cúbica, use essa fórmula. Se você gosta mais de elevar a 1/3, use essa fórmula daqui, tá bom? A altura tem que ser, ela vai ser um resultado dado em metros. O volume de resíduos você tem que fornecer em metros cúbicos. E a proporção horizontal-vertical sempre vai valer 3, a menos que, como eu disse, se por questões de segurança você quiser fazer uma célula mais baixinha e mais comprida, você aumenta esse valor. 3, 3,2, 3,5, 4, tá bom? Então, se a gente aqui, como exemplo, quiser usar um local, fazer uma célula que tenha 4 unidades horizontais para uma vertical, o P valeria 4 nesse caso, beleza? Depois que eu calcular a altura da minha célula, eu vou precisar desse resultado para calcular a frente de trabalho.
né? Então, a frente de trabalho ou a largura vai ser a raiz do volume dividido pela altura, tá? Por isso que, se eu não calcular a altura, eu não consigo, então, fazer esse cálculo aqui depois, né? Então, eu posso usar tanto esse cálculo aqui ou essa outra formulazinha aqui, raiz cúbica da proporção vezes volume, tá? Mas olha, já não foi dito que a proporção é de 3 para 1? Então, se você calculou a altura e o resultado deu 2 metros, você já vai subentender que a largura vai ser de 6 metros. A frente de trabalho de 6 metros, porque essa é a proporção 1 para 3. Né? Se você calculou a altura, deu 1 metro de altura a célula, então a sua frente de trabalho vai ter 3 metros aproximadamente. Tá? Mas a gente consegue calcular isso de uma forma bem precisa usando essas fórmulas também. Mas isso você já pode deixar subentendido na sua cabeça, na sua mente, como é que funciona. Tá bom? Então, B é o comprimento da frente de trabalho, L é a profundidade, H é a altura e P é a proporção. Então, a gente vai determinar o volume de terra necessário também, né? Depois que a gente calcula o tamanho da célula, a gente precisa dimensionar quanto de terra vai ser necessária para cobrir essa minha célula, né? O volume dependerá da altura de recobrimento, né? E recobrimentos intermediários podem variar de 15 a 20 centímetros, geralmente usa-se 20, né? Enquanto recobrimentos finais podem chegar a 60 centímetros, ok? A gente chama essa altura de recobrimento de HC. Bom, isso vai ser calculado, o volume de cobertura, né? Vai depender dessa altura que eu vou querer fazer. Então, se minha altura for de 15 centímetros, eu vou ter um volume. Se minha altura for de 20, eu vou ter outro volume. Se for de 60, eu vou ter outro volume. Né? Então, o volume de cobertura VC é o B ao quadrado mais 2 vezes B vezes H vezes P. Então, são letrinhas que nós já vimos. Né? B é a largura da frente de trabalho, eu vou elevar ao quadrado. Depois, vou somar com 2 vezes a largura novamente, vezes a altura, vezes a proporção. E multiplicar o resultado pela altura de cobertura, altura de recobrimento que eu vou usar, o HC. E aí lembrando que ele tem que estar em metros. Então se for 15 centímetros, o HC vai valer 0,15. Se for 20 centímetros, o HC vai valer 0,2. 60 centímetros, 0,6. Ok? Então exemplo 1. Determine as dimensões de uma célula que irá aterrar uma massa de 50 toneladas de resíduos. Então, a gente tem aqui uma massa e eu vou ter que converter isso em volume. Considere a densidade dos resíduos igual a 0,6 toneladas por metro cúbico. Se eu tenho a densidade, agora eu consigo calcular o volume. Né? Determine também o volume de recobrimento para essa célula, considerando uma altura igual a 20 centímetros. Lembrando que 20 centímetros então é 0,2. Então, primeiramente, a gente vai converter a massa de resíduos no volume equivalente. Né? Então, sendo a densidade massa dividido pelo volume, né, eu passo o volume para lá, a densidade troca de lugar com ele e passa aqui dividindo. Então, o volume vai ser a massa dividido pela densidade. 50 toneladas dividido pela densidade, que é 0,6, me resulta num volume de 83,3 metros cúbicos, tá? Agora que eu sei o volume que eu vou aterrar, eu consigo calcular a altura da minha célula, tá bom? Então, H vai ser este volume que eu acabei de calcular, dividido pela proporção ao quadrado, elevado a 1/3. 83,3 dividido por 3 ao quadrado, elevado a 1/3. O resultado disso, disso aqui dentro, né, dá 9,25, que aí eu vou levar a 1/3 e a altura dá 2,10 metros, ok? Professor, mas eu não sei calcular na calculadora ainda esse resultado, não sei o que, não sei o que lá. Calma, faz parte a parte, tudo bem? Eu vou fazer uma aula de apoio ensinando como é que a gente faz esse cálculozinho na calculadora científica. É batata, é facinho, tá bom? Se você for fazer no celular, também dá para fazer, é um pouquinho mais chatinho, mas dá para fazer tranquilamente, tá? Então a minha altura é 2,10 metros. Lembra, a proporção é 1/3. Quanto que é 2,10 metros vezes 3? 6,30 metros. E é isso que o próximo cálculo prova pra gente, né?
Então, L é igual a B, que é a raiz do volume dividido pela altura. 83,3, que é o volume, dividido por essa altura que eu acabei de calcular. Tiro a raiz do resultado, raiz de 39,7, e está aqui o resultado, exatamente 3 vezes isso aqui. Beleza? Então, eu vou ter uma célula com 2,10 metros de altura, 6,30 metros de frente de trabalho e o mesmo tamanho de profundidade, porque a frente de trabalho, lembra, é igual à profundidade da minha base. Beleza? Próximo exemplo. Ah não, próximo exemplo não, a gente vai calcular agora o volume de terra de recobrimento, né? Então, lembra que eu falei que o volume de terra era de 20 centímetros? Então tá aqui, ó, 0,2 metros, beleza? Então, tá aqui, a frente de trabalho ao quadrado, o 2, que é da própria fórmula, não muda, novamente a frente de trabalho, a altura H e a proporção, que é de 3. E aqui, né, a altura de recobrimento de 20 centímetros. Tudo isso aqui, ó, dá 119,07, que eu multiplico por 0,2 e eu vou precisar de 23,8 metros cúbicos de terra para cobrir meu resíduo no final do dia, tá bom? Um caminhão tem geralmente 12, 15 metros cúbicos, então vou precisar de um pouco mais de um caminhão, né? 23, um caminhão e um pouquinho para cobrir tudo isso. Beleza até aqui? Bom, o exemplo 2 diz o seguinte: determine as dimensões de uma célula que irá aterrar uma massa de 1.000 toneladas de resíduos. Lembrando que nós vamos ter que converter massa em volume. Considere a densidade dos resíduos igual a 0,6 toneladas por metro cúbico e determine também o volume de recobrimento para essa célula, considerando uma altura de cobertura de 15 centímetros. Então, diminuiu um pouquinho, né, de 20 para 15. Então, de novo, primeiramente, converter a massa de resíduos num volume equivalente. Então, começamos pela fórmula, densidade é massa dividido pelo volume. Meus queridos, essa formulazinha aqui, ó, de densidade, isso aqui tem que ser seu café da manhã, tá bom? Então, você não pode se formar técnico em meio ambiente sem saber que densidade é uma massa dividido por um volume, ok? Faz um esforcinho para lembrar disso aí. Então, se eu quero calcular o volume, ele troca de lugar com a densidade, joia? Então, vai ficar a massa de 1.000 toneladas dividido pela densidade de 0,6, resultando em 1.666,7 metros cúbicos de resíduo diariamente. Bom, então a gente calcula a altura da célula agora, né? Pega esse volume de 1.666, divide pela proporção. Se eu não falar nada, a proporção é 3, tá? A menos que eu diga claramente no exercício que não é. O resultado que está aqui dentro dá 185,18, que eu elevo a 1/3, então dá uma altura de 5,7 metros, ok? Então, na minha cabeça, se eu multiplicar isso por 3, eu vou ter o comprimento ali, então vai dar aproximadamente 17 ponto alguma coisinha, né? Vai, e é isso que o próximo cálculo mostra pra gente. Determinar as dimensões da frente de trabalho e a profundidade das células, lembrando que esses valores são iguais. Então eu pego esta altura que eu acabei de calcular e jogo aqui embaixo, né? O volume é o mesmo, ok? O resultado dessa continha dá 292,4, eu tiro a raiz dessa fórmula e o resultado dá 17,1, beleza? Então olha que bonitona que vai ficar a nossa célula. 5 metros e 7 de altura, 17,1 de largura e também de frente de trabalho. Só que aqui eu fiz uma observação muito importante, ó. Essa altura de 5,7 pode tornar a operação muito perigosa. Estamos falando de uma célula muito alta, né? Em caso de chuva, de desmoronamento, né? De necessidade de evacuação do local. Então, se você fosse o operador do aterro, o que seria o mais adequado? Dividir em duas, né? Com metade cada uma. Metade da altura e metade das dimensões da base, tá? É o mais seguro e o mais correto, beleza? Então, para a gente finalizar calculando a altura de cobertura, é o mesmo procedimento, né? Então, a altura está aqui, o 2 não muda, a altura não, né? A frente de trabalho B, o B de novo aqui, a altura aparece aqui,
né? A proporção de 3 para 1 e a altura de 15 centímetros está aqui. Esse resultado de tudo isso que está aqui dentro dá 87,23, multiplico por 0,15, 131,6 metros cúbicos. Beleza? Então, se for pensar que um caminhão transporta ali 15 metros cúbicos, eu vou precisar de quase 10 caminhões para aterrar aquele monte de sujeira de um dia, hein? Olha só a dimensão que essa coisa está tomando. E exemplo 3, né? É a mesma coisa para a gente treinar, beleza? Então vamos lá. Determine as dimensões de uma célula que irá aterrar um volume de 20 metros cúbicos. Calcule o volume de terra de recobrimento considerando uma altura de 60 centímetros. Então, patamar final, a gente usa 60 centímetros de terra, lembra? Para dar mais estabilidade e segurança. Então, novamente, aqui eu já dei o volume em metros cúbicos. Ei, professor, gente fina pra caramba, hein? De nada. Então, 20 metros cúbicos dividido por 3 ao quadrado e elevado a 1/3. O resultado disso dá 1,3, tá? A frente de trabalho, eu pego aqui o resultado H, jogo aqui embaixo. Então, fica 20 dividido por 22,2, que dá 3, raiz de 9, né? E dá 3 metros de comprimento, tá? Aí você fala, professor, mas se eu pegar 1,3, que é a altura, e multiplicar por 3, o resultado tinha que dar 3,9, né? Está quase 1 metro menorzinho aí. É por questões de arredondamento, tá? Quanto mais eu for arredondando meu cálculo, um pouquinho mais longe do resultado preciso eu vou ter. Mas a gente está falando de uma célula de 1,30 m de altura, não é nada perigoso, tá bom? Agora, calculando o volume de terra de recobrimento, ó, frente de trabalho ao quadrado, 2 que não muda, a frente de trabalho de novo, vezes a altura, vezes a proporção, vezes a altura de recobrimento, que são 60 centímetros agora, 0,6. O resultado disso dá 19,4 metros cúbicos de terra. Olha só, embora seja uma célula pequena, a cobertura dela é muito grande, né? Então, por isso que deu esse número aí de quase 20 metros cúbicos de terra para cobrir aquilo lá. Beleza? Então, logo menos... só pra gente ver, né, o desenho bonitinho, fiz com tanto amor e carinho. Então, olha só, em relação ao trator, ó, 1,3 de altura, largura e frente de trabalho de 3 metros. Ó, o trator quase não consegue ficar em cima dessa célula, ok? Então, lembrando que eu vou colocar uma aula rapidinho lá sobre como que a gente usa a calculadora para fazer esse cálculo de um jeito bem rapidinho, beleza? São 3 aulas então, a próxima é uma aula de apoio, mas eu acho que você vai conseguir pegar isso rapidinho também. Um abraço, um beijo, um queijo e até a próxima.